Que o Senhor Jesus vos abençoe, que a graça dele superabunde em vossas vidas. Irmãos, o texto bíblico hoje é de Efésios capítulo 2, que fala assim, a respeito da salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, né? Queridos, a salvação é algo exclusivo, é algo que vem diretamente de Deus, uma dádiva de Deus para o homem. Por isso diz que pela graça, esta graça salvadora é um favor imerecido. Nós sabemos que nós não merecemos. A Bíblia deixa bem claro que todos pecaram e carecem da graça, da glória de Deus, né? Carecem da glória de Deus. Então, as Escrituras, ela é bem clara, ela deixa de maneira bem clara para nossas vidas que a salvação é um ato soberano da graça divina. O homem espiritual, na verdade, ele está espiritualmente morto nos seus delitos e pecados, como Paulo fala aos Efésios, aqui no mesmo capítulo 2, né? Então ele é incapaz, como ele está espiritualmente morto nos seus delitos e pecados, ele se torna incapaz de produzir qualquer mérito, de produzir qualquer ato que venha o justificar diante de Deus. Por isso nós necessitamos, nós dependemos, nós carecemos da graça, do favor de Deus para com as nossas vidas. E o meio pelo qual esta graça ele se manifestou na minha vida, o meio pelo qual esta graça se manifesta na tua vida é através da fé. Da fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor, porque pela graça sois salvos mediante a fé, né? Louvado seja Deus. Então a graça é a causa eficiente da salvação, aleluia, que vem de Deus, não é de homem, dos homens, do que o homem faz, não é pela sua obra de caridade, não é pelos sacrifícios, né? Menos que você dê toda a sua riqueza, isso é louvável diante de Deus, mas isso não te salva, não é através de obras, de ritos, não, é um ato unicamente divino, de Deus, e não de qualquer iniciativa humana. Paulo deixa isso bem clara, a fé é o meio pelo qual nós recebemos esta graça, aleluia, oh Deus bendito, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Quando você deposita a fé, quando você age com fé mediante a graça que nos está disponível, essa graça salvadora, mediante esta fé você recebe a salvação em Cristo Jesus. Então a fé, aleluia, louvado seja Deus, ele é um instrumento pelo qual o pecador se apropria dessa graça salvadora. Essa fé, ela não é intelectual, meramente intelectual, não. Ela é uma fé que envolve confiança e rendição a Cristo Jesus, o nosso Senhor. É esta fé que nós não vemos as coisas, como o escritor Hebreus fala, é a realidade das coisas que não se vê, mas que se espera. Essa fé, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, é que nos aproxima de Deus, é que nos faz obter esta salvação. No versículo 8 ainda ele fala que não a fé é mediante a fé e que não vem de nós, é um dom de Deus, a salvação vem de Deus, né? Então tudo isso, até a fé que nós temos é uma ação graciosa do coração de Deus para nossas vidas, né? Ou de Deus, da parte de Deus para os nossos corações, né? Então não adianta o que
que o homem fazer não vai ser ainda, não será jamais, tudo que o homem fizer não será possível ser justificado, não será possível obter a fé. A salvação, ela vem única e exclusivamente de Deus, em nome de Jesus, né? Mas e as obras? As obras é algo... Quase derrubo o celular aqui. As obras, elas não justificam, mas elas evidenciam a sua fé. Evidenciam, então as obras são importantes, não para a salvação. Ela não salva, mas ela evidencia a sua fé, ela dá prova da sua fé. Me mostra a sua fé sem as tuas obras. Me mostra. Qual é a fé? De boca? Me mostra o seu amor sem a tua obra, sem o teu fato, sem a tua prática. De boca? Não. De boca é lindo, discurso é lindo, mas na prática é que se prova, que se evidencia o amor, que se evidencia a fé. É através da prática. As escrituras, se nós vamos ler aqui, as escrituras, ela vai rejeitar qualquer doutrina que atribua às obras o poder da justificação do homem, né? Diante de Deus, é claro, né? Contudo, ela também vai rejeitar e de igual modo, igualmente, né, a ideia de uma fé estéril, uma fé que não produz fruto. Tem pessoas que andam se justificando para não fazer a vontade de Deus. Às vezes, né, quantas vezes também, não sei o que, eu já sou salvo, não preciso de obras. Não precisa, é verdade, você não precisa de obras para ser salvo. Mas se você é um crente salvo, é impossível você não gerar frutos. É impossível você você permanecer inerte na presença de Deus como algo sem vida. A prova da sua fé, garoto, garota, jovem, moço, homem, é a sua obra. É o que você faz para Deus com amor. Não é para mostrar para ninguém que você faz. Não é para mostrar para o dirigente. Não é para mostrar para o superintendente da igreja. Não é para mostrar para o pastor da igreja, para o líder, não. Para Deus, com o coração. Tudo que você faz daqui, de dentro, para Deus. Deus recebe. Deus recebe. Então, é necessário que se haja fé. A Bíblia é bem clara em dizer que para nós gerarmos frutos de arrependimento, nós temos que ter as obras. As obras não são as raízes, não são a raiz da salvação, mas o seu fruto. É o fruto da salvação. Um crente que se diz salvo e não tem fruto, você coloca em dúvida a sua salvação em Cristo Jesus, né? Porque uma fé genuína vai gerar evidências, necessariamente evidência prática desta fé, a não ser que você realmente seja esteja numa posição de rebelde, desobediente, né? Ou verdadeiramente a graça de Deus não te alcançou. Você está na igreja apenas por estar, para bater o ponto, né? Você está envolvido ali apenas para bater o ponto. Não, eu não quero acreditar nisso, eu não creio nisso. Meu amado e minha amada irmã, você tem uma fé genuína, gere frutos no reino. Você foi chamado para isso, para gerar fruto, dar prova da sua fé, para testificar nos incrédulos, naqueles que não servem ao Senhor Jesus. Nós fomos chamados para isso.
Nós somos chamados para as boas obras. Está escrito aqui, Efésios capítulo de número 2. O apóstolo Paulo é bem claro, ele fala aqui assim, ó. Sabe que a minha tradução aqui da Bíblia é diferente, pois somos obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Aí eu sou um crente salvo, Jesus verdadeiramente me salvou, não por obras da lei, não por coisas que eu tenha praticado, mas pelo ato de justificação de Cristo, né? E através dessa graça nós somos justificados, graças ao amor de Deus, a obra redentora de Cristo. Então nós somos salvos, eu fui salvo, aí quer dizer que eu não vou produzir fruto. Tem alguma coisa errada. Não se justifique. Eu não posso me justificar. A Bíblia é evidente, deixa bem claro que as boas obras são o resultado natural da nova vida em Cristo Jesus, da qual nós levamos, da qual nós vivemos. Essas obras confirmam a autenticidade da fé da qual nós professamos. Não há nenhuma contradição com o que o Tiago fala, né? Que a fé sem obra é morta. Se eu te perguntar aqui, você pode perguntar para mim, me mostra aí a sua fé. O que prova a sua fé? Porque eu estou indo na igreja. É um dever nosso. É um dever nosso estar reunidos com os irmãos. Alguns dizem, eu não preciso estar no culto para Deus me abençoar. Eu não preciso estar no culto, né, para me ser salvo. Porque a salvação é pela graça. Verdade, a salvação é pela graça. Mas você precisa congregar, largar de mimimi e congregar. É bíblico. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixeis de congregar como alguns. Aí nós vamos justificar, não. Vou quando eu quero, se eu não quiser eu não vou. Tá entendendo? Isso não me impede, né, de ser salvo, mas você pode estar negligenciando a sua salvação, aquilo que você recebeu. Porque em toda a Bíblia, todos os servos de Deus, eles congregavam. Os discípulos, eles subiam para o templo, a oração da hora nona. Eles se reuniam na casa, em casa, para congregar. É tanto, não me recordo o texto, se não me engano é Tito aqui, fala sobre a igreja que estava em sua casa. Os irmãos se reuniam, eles congregavam, né? Então há uma necessidade sim de você congregar. Os apóstolos ouviram, né, a ordenança de Jesus, ó, fiquem em Jerusalém, ou seja, esteja ali em Jerusalém. Todos estavam em um só lugar. E o que aconteceu? Eles estavam fazendo o quê? Juntos ali, louvando e esperando a promessa do Pai. Então eu não posso falar que você não pode, porque eu sou salvo eu não vou congregar. Tem que congregar sim, porque um corpo fora, um membro fora do corpo, ele apodrece e morre. Não fique como esses crentes, né, supostos crentes desigrejados, que eu não preciso, meu pastor é Jesus. Então vamos rasgar aqui alguns textos bíblicos, que tanto no Antigo como na Nova Aliança, que o Senhor disse que vai suscitar pastores para pastorear o seu rebanho, pastores fiéis. E o próprio Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, fala aqui em Efésios capítulo de número 4, que ele deu uns para os pastores, outros para apóstolos, né? O próprio Romanos, se eu não me engano, capítulo 14, ele fala sobre a questão dos guias, das lideranças. Aí você vem dizendo, não obedeça ao pastor, desobediente, rebelde. Você obedece porque a palavra manda obedecer. Desde quando está pautado na palavra? Se o que está sendo ensinado é a palavra de Deus, você tem um dever e obrigação de cumprir a palavra, de obedecer ao Senhor, através da obediência também ao seu servo que ele colocou ali na frente da obra. Aí muitos pegam textos isolados para querer se justificar, e a maioria dessas pessoas que fazem isso são os rebeldes mesmo. São aqueles que querem bater de testa,
para dizer que é o profeta, que é o cara que não deve submissão a ninguém. Você só me submeto a Deus e a mais ninguém. Aí você peca contra a palavra de Deus. Vamos deixar de estar pegando o texto isolado, ou então de estar procurando mestres de internet para satisfazer o seu ego, né? Procurar textos bíblicos na internet, líderes de internet, pastores de ovelhas virtuais, com seus estudos deturpados, que tem trazido confusões na casa de Deus, e vão viver o que a Bíblia realmente ensina, meu amado. Salvação pela graça, pela fé. Mas se você é salvo, você tem obras a demonstrar. E nós vamos prestar conta a Deus. Prestar conta de quê? Eu já fui salvo. Por que eu vou prestar conta a Deus? De quê? Me diz aí. Se eu não devo fazer a obra, se eu não devo congregar, se eu não devo estar na comunhão com os irmãos na igreja, na reunião ali, eu vou prestar conta de Deus. Só que eu já estou salvo, não preciso prestar conta não, Deus. Só chegar lá e pronto, acabou, é só alegria. Não, nós vamos prestar conta de tudo que nós fizemos. Muito bem, servo bom e fiel, forte e fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. O Senhor te entregou algo. Não seja negligente, não seja desobediente. Obedeça a Deus e a sua palavra. Obedeça a seus líderes que jejuam, oram, intercedem pela tua vida dia e noite, como quem há de prestar conta pela tua alma. A salvação é individual, sim, mas tem homens e mulheres, né, que Deus colocou ali para cuidar da sua alma, e eles vão prestar conta do que Ele fez para contigo. Você vai prestar conta para Deus, mas Ele também responderá por Deus, para Deus, o que Ele fez, como Ele cuidou daquela vida, daquela alma que Ele colocou em suas mãos, na mão dEle. Então, para que eles façam com alegria e não gemendo, seja obediente. Obedeça a Deus e a sua palavra. Então você não está obedecendo a Deus. A sua salvação aí está meio duvidosa, né? Desenvolver-a. Busca cada dia mais se santificar para estar sensível, né? Em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe. Nós somos justificados diante de Deus por intermédio da fé. E somos reconhecidos como justos diante dos homens pelas obras que procedem desta fé. Então não há contradição também nesse texto. Deus abençoe. Guarda esta palavra, meu irmão. Guarda esta palavra, minha irmã. Não use textos bíblicos para se justificar. O interessante, irmãos, é que nós, quando é para fazer algo para Deus, a gente coloca 1001 empecilhos, né? 1001 empecilhos. Mas quando é para o homem, não, meu amigo, não, meu patrão. Sim. Se nós tivéssemos, eu falo por mim também, né? Se nós tivéssemos a mesma disponibilidade para fazer para Deus o que a gente faz para o nosso patrão, para os nossos amigos, né? Como que nós não seríamos abençoados, usados? Como que o reino de Deus não já estaria tomando conta deste mundo? Serve para reflexão, serve para meditação. Salvação única exclusivamente pela fé, é gratuita através da fé, mas você tem o dever e a obrigação de se envolver com as obras que Deus preparou para a minha vida e para a tua vida. Procure saber em que área Deus quer que você esteja inserido. Mas um é profeta, outro é um pastor, outro é um missionário, né? Outro é um presbítero, outro é um diácono, e cada um, pelas juntas e ligaduras, nós vamos crescendo num crescimento sadio no reino. Então procure saber qual é o seu chamado. Um canta, um toca, um ornamenta a igreja, tudo isso é dom de Deus. Procure saber qual é o seu chamado. O meu chamado eu sei. E enquanto eu estiver de pé e o Senhor estiver me dando graça, eu vou anunciar
a palavra de Deus como ela tem que ser anunciada, eu vou ensinar como ela tem que ser ensinada, na verdade, como disse Paulo, não adulterando a palavra. Eu sei que é difícil, porque muitos vão torcer o bico, mas não é comigo que você tem que torcer o bico. Se estiver torcendo o bico, não é para mim, é para Deus, porque é o que está escrito. Que Deus abençoe. Crente salvo, irmão e irmã salva, irmão de obra, irmão de firmeza. Vamos junto entrar 2026, que nós não sabemos o que nos espera, mas uma coisa é certa, Jesus estará conosco todos os dias e Ele nos fará triunfar firme e forte na fé, fazendo a vontade dEle nesta terra. Que Deus em Cristo vos abençoe, enche a sua vida, o seu coração com o seu Espírito Santo e te conceda a paz em nome de Jesus. Obrigado, meu irmão.